Fala galerinha, beleza? Gente, vamos lá então, mais um conteúdo pra vocês, gente. Hoje eu tô aqui no carro, o barulho não é o melhor de todos, o cenário não é o melhor, mas eu garanto que vai ser um conteúdo transformador, beleza? Galera, olha só que interessante. Hoje, antes das 5 da manhã, eu recebi uma mensagem, tá? De um seguidor ali, que a gente conversa às vezes, né? Com muita frequência eu converso com quem me manda mensagem, porque eu acho que é algo que eu não tive acesso lá atrás, né? Quando eu precisava de ajuda, eu mandava e ninguém respondia. Hoje, né, eu não quero ser esse cara aí. Eu quero ajudar realmente quem fala comigo. Galera, e veio essa pergunta, cara, como que eu controlo a minha mente? Foi essa pergunta aí que me fizeram. Em primeiro lugar, eu acho que é interessante falar que eu nunca ousaria responder essa pergunta, tá? Controlar a mente. Deixa eu tentar arrumar essa luz aqui que tá chata. Não mudou nada, né? Ah, bosta. Beleza, peraí. Beleza, vamos lá. Galera, eu nunca ousaria, tá? Tocar nesse controlar a mente. Mas aí eu uso o termo sincronizar a mente. Algo que eu já fiz diversas vezes na minha vida. E aí o cara falou o seguinte: ah, Marrone, porque eu não sei mais o que fazer, minha mente, blá blá blá. Cara, tudo certo, tudo normal. O que a gente tem que começar a entender, tá? Um estudo que eu comecei lá há 20 anos, mais de 20, tá? Comecei com 14 anos de idade. Quando minha vida não tava como eu gostaria, eu disse, vou mudar essa porcaria aí. 14 anos eu tinha. Até menos, né? Porque com 14 eu comecei essa mudança. Não existia internet, não existia YouTube, não existia nada desses negócios aí. O que a gente tem que entender? Cara, dominar a mente não dá, tá? É igual um drogado. Um cara que usou droga há 20 anos, tu pega e fala pra ele, cara, é o seguinte, a partir de hoje tu não vai usar mais. Ele vai te dizer, tá bom. Vai dar 2 dias, ele vai estar enlouquecido atrás de droga, porque a mente dele vai atrás, ele não controla a mente, mas ele sincroniza. E aí eu lembro que nessa época aí, quando eu tinha 14 anos de idade, eu entendi algumas coisas, eu disse, bom, tem que colocar em prática, né? Não adianta eu ficar só na teoria, senão não resolvo o meu problema. E eu sou um cara que não sou fã da teoria. E aí, cara, olha que interessante. Nessa época aí, eu lembro que eu foquei na atividade física. Eu não tinha recurso, galera. Eu ganhava R$250 por mês, entendeu? Eu não tinha, né? Não tinha muito amigo, eu não podia falar com muitas pessoas sobre meus problemas. Era isso aí, velho. E daí eu disse, já sei, vou começar mudando o meu corpo. E aí, eu ia correr, corria 10 km, 15 km, o máximo que desse, até doer tudo mesmo. Eu praticamente estava me castigando. Mas aquilo começou a me mostrar que quando eu estava cansado, eu conseguia dormir, porque a minha mente não ficava pensando besteira. Eu corria 10 km, chegava em casa, fazia 100 flexão, fazia 1000 abdominal, pronto, cara. Era só deitar na cama e dormir. E eu dizia, nossa, hoje eu não pensei besteira, que interessante. Aí no outro dia eu ia de novo, cara, corria 10 km, corria 15 km, fazia 1000 abdominal, fazia lá flexão, fazia polichinelo, blá blá blá, pronto, dormia de novo. Só que quando tu coloca um ritmo nisso, teu corpo começa a mudar. E aí a galera via, poxa, tu não é mais um gordo. E alguém perguntava, cara, como é que tu conseguiu? E aí tu já não te sente mais tão merda, porque antes tu me sentiu merda. Disse, cara, peraí, eu sou gordo, sou burro, sou feio, dane-se. Só que aí tu começa a dizer, peraí, beleza, mas tu segue a tua vida. Daí eu pensei, cara, então é o seguinte, o corpo eu já dominei. Ou seja, eu sincronizei parte da mente. E aí eu comecei a ir atrás e a galera falava, porque sua mente, seu conhecimento, blá blá blá. Eu disse, beleza, vou começar a ler. E aí eu comecei a ler enlouquecidamente. Enlouquecidamente. Eu pegava um ônibus para ir trabalhar, eu morava em Guaíba, trabalhava em Porto Alegre, era 40, 50 minutos de ônibus. Isso quando não ficava trancado na ponte lá, que ficava 1 hora. E aí nesse meio tempo, cara, olha que interessante, eu tava lendo. Eu comprava um livro lá de R$19, pegava emprestado com alguém, pegava uma revista, tanto faz. E aí eu comecei a ler. Cara, quando eu comecei a ler, eu comecei a ver que eu não era tão ruim, porque o meu português já era melhor que os outros, eu já sabia falar decentemente, e os meus amigos ali com 15, 16 anos, eles não sabiam fazer isso. Então eu já sabia escrever, eu já sabia, tu entende? Eu comecei a ficar interessante. E aí eu que me achava um coitado, poxa, eu tinha tido resultado no corpo, eu não era o cara mais burro da turma, as pessoas começavam a me perguntar, pô cara, mas me diz uma coisa, como é que tu fez isso e tal. Começou a ser interessante. Aí quando eu comecei a trabalhar, né, porque eu já trabalhava, eu disse, cara,
começar a ganhar uma grana, vamos ver como é que é ganhar dinheiro. E eu enlouqueci e trabalhei, eu tinha 3 empregos, eu tive por muito tempo 3 empregos, né? E eu comecei a trabalhar, e daí eu fui o primeiro da minha turma a ter celular, eu fui o primeiro da minha turma a ter internet banda larga, eu fui o primeiro da minha turma a ter um computador, e aquilo começou a ficar interessante, porque, cara, 3 meses atrás eu era um coitado, né? Eu queria me matar, meu Deus, me tira minha vida, blá blá blá. Só que daí eu coloquei o corpo no ritmo, e gente, sem saber, tá? Eu era obeso, eu ia correr, eu comia sucrilhos com açúcar porque eu achava que era bom, e dane-se. Não tinha conhecimento, não existia YouTube, gente. Eu não tinha como pagar um nutricionista, eu ganhava 250 reais por mês. Eu gastava 150 só de passagem. Só que não é sobre o dinheiro, é sobre o ritmo. E aí pra esse meu amigo eu até falei assim, cara, simplesmente ocupa a tua mente. Não, porque não sei, ocupa a tua mente. Não era sobre atividade física. Mas tu fazia burpee? Sei lá o que eu fazia, só fazia. Eu só queria sair de casa correndo e se eu morresse no caminho eu morria, entendeu? Eu não queria viver, eu tava triste com a minha vida. Só que aí começou a dar resultado. Aí, cara, olha que interessante. Com 16 anos eu mudei de escola. Era normal, terminava a 8ª série ali e tal. E aí eu mudei pra uma outra escola. E essa outra escola, ela era muito violenta, assim. Ela era uma escola que a galera batia na galera da minha outra escola. Só que aí, olha que interessante, essa sacada aqui vale muito. Quando eu cheguei lá, eu já era um cara que me vestia bem. Eu já não era o cara mais burro da turma. Eu já tinha um físico, né, legal, um físico mais legal da turma. Não que eu era o top, mas é que ninguém pensava nisso naquela época. Ninguém. Eu estudava sobre fisiculturismo com 15 anos de idade, há 20 anos atrás. Ninguém sabia nem falar fisiculturismo. Começou a ficar interessante. Aí, nesse meio tempo que eu comecei a entender, cara, o que eu tenho que aprender pra galera me respeitar? Eu aprendi a tocar guitarra. Então eu fui pra uma escola nova, sendo um cara que tinha lido, sendo que a maioria das pessoas nunca tinham lido na vida, sendo que eu era um cara que tinha um físico legal, sendo que eu era músico, eu tinha uma guitarra, eu tinha um violão, eu levava violão pra aula. Só que nessa época, olha que interessante, cara, aí você vai entender, eu era gago. Eu fui gago até os meus 16, eu ainda sou, né, às vezes. Mas eu era gago mesmo, e hoje eu entendo, super simples de resolver. E aí eu pensei, cara, o que eu tenho que fazer pra me enturmar? Já que eu não consigo puxar papo, porque eu chego na pessoa e fico e não sai, é pior, eu tenho que dar um motivo para as pessoas virem até mim. Então quando eu era o cara que tinha um físico legal, o cara me chamava e dizia, pô mano, tu faz academia? Eu dizia, cara, faço, pronto. Quando eu era um cara que sabia ler, que sabia não sei o que, tu me chamava, pô mano, vamos fazer um trabalho junto? Eu disse, cara, vamos. Porque eu não era inteligente, mas eu era o cara que sabia falar. Quando eu era músico, eu pegava meu violãozinho, sentava lá no intervalo e tocava violão. E a galera vinha toda na volta, pô, cara, toca aquela música pra nós, toca não sei o quê. Foi assim. Aí a vida foi evoluindo e obviamente tu vai querendo mais. Então daí eu tinha meu celularzinho, né? Cara, minha vida era humilde. Eu morava numa vilinha. Então a vida começou a ficar interessante. O que eu quero te dizer com isso? Que você tenha que sincronizar a tua mente para o que você quer. Cara, tu não sabe o que você quer no começo. Se perguntar pra um drogado, dizendo, cara, o que tu quer da vida? Ele vai dizer, eu quero ficar sem drogas. Mas ficar sem droga não vai fazer ele ficar sem droga, porque ele fica sem droga, a vida fica uma droga. Olha que engraçado, ele fica sem droga, a vida fica uma droga. Ele fica sem droga, a vida fica sem graça e ele volta pra droga. Só que o cara que fica sem droga e arranja uma namorada, opa, ele tem o que fazer agora. O cara que fica sem droga e vira atleta, opa, ele tem o que fazer. Então não é sobre controlar a mente, é sobre sincronizar a mente. Estudando aí, né, desses últimos 20 anos aí, eu consigo entender o seguinte. Nós temos 3 caminhos, tá? Mente, corpo e espírito. Nenhum deles vive sozinho. Nenhum deles. Nenhum. Pode falar o que tu quiser. Não é verdade. Ah, mas o fulano só investe na mente. Cara, o corpo dele vai matar ele. Pode apostar. Ele vai morrer. Tem um monte de cara gordo aí que morre. Ah, super inteligente. Morreu. Teve um infarto. Morreu. Tem muita gente espiritualizada aí. Morreu. Por quê? Porque é corpo, cara. Aqui na Terra é corpo. É corpo, mente e espírito. Então tu tem que coordenar a tua mente, né? Controlar a tua mente a partir de um deles. E sempre é mais fácil com o corpo. Sempre é mais fácil com o corpo. Porque a mente obedece o que o corpo faz e o corpo obedece o que a mente faz. Então acaba sendo um jogo. Só que você tem que jogar esse jogo
sem ter a pretensão. Cara, quando eu tinha 14 anos, eu era gordinho. A minha família toda era gordinha. Eu era gago. Eu não posso dizer, não, eu quero ser milionário. Cara, eu não quero ser nada. Só quero viver, entendeu? Só que aí tu diz, cara, eu vou começar a correr. E eu corria de moletom, eu corria de tênis de jogar salão, futebol de salão. Eu corria de jaqueta pra que ninguém me visse que eu era gordinho. Cara, eu só fazia, velho. Só que aí começa a ficar legal e eu lembro muito bem que eu comecei a correr de jaqueta. Aí um mês depois, eu já tava de calça, né, de abrigo e regata. Aí dá mais um mês, eu já tava de bermudinha e regata. Cara, deu mais um mês, que foi antes de entrar na aula, eu já tava daquelas bermudinhas de corrida sem camisa. Então aquele cara que antes não te dava, né, que não falava contigo, ele teu colega, que dizia que tu era isso e aquilo, agora ele te perguntava, pô, mano, como é que tu corre tanto? Cara, vamos correr um dia junto. E aí eu comecei a resolver um problema. Aí quando eu pensei, cara, vamos trabalhar e ver como é que funciona, eu comecei a ter rotina, eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer site, eu comecei a ter grana por fora. E aí algo bem interessante pra dividir pra vocês, cara, daí com 22 anos, 23, eu tinha os mesmos problemas e os mesmos medos. Se eu ficasse parado, a minha mente voltava pra aquele buraco. E querendo ou não é isso, cara, quando tá no buraco, tu olha pro lado, só tem buraco. Então tu não diz, porque agora eu estou no buraco, mas em 9 meses eu estarei no Havaí. Não, eu disse, cara, tô no buraco, quero morrer. Só que se tu fizer o que tem que fazer no buraco, tu sai do buraco. Mas eu não sei o que fazer. Cara, pede ajuda. Pede ajuda. Esse cara aí que eu converso, eu digo pra ele, cara, a gente vai fazer um programa junto, eu e ele, um programa de mentoria, e vou resolver o problema dele porque eu sei o que fazer. Só que ele tem que confiar em mim e fazer o que tem que ser feito e acabou. Porque no início tu não sabe o que fazer. Então tu simplesmente faz. Sabe aquele filme do Karate Kid? É aquilo ali. Cara, tira casaco, bota casaco. Mas quando é que eu vou lutar? Não interessa. Tira casaco, bota casaco. Mas e quando é que eu vou? Tira casaco, bota casaco. Ficou um ano tirando casaco, botando casaco. O cara foi lutar e opa, esse tira casaco, bota casaco é um golpe que dá certo. Isso como é que tu não me falou? Porque não adiantava, tua mente não vai entender. É que nem você falar inglês com um cara que só fala português. Ele te olha, tenta entender. Talvez ele faz algo achando que entendeu e talvez tá errado. Então começa a pensar nesse jogo, tá? Cara, é sobre você sincronizar a mente a partir do corpo. Marrone, mas eu tô num buraco que tu não faz ideia. Amigo, só sincroniza a tua mente. Cara, coloca um cronômetro. Então tá, vou me matar. Em 3 meses eu vou me matar. Mas antes de me matar, cara, eu quero fazer 5 coisas. Tá? Eu vou ter o corpo mais top que existe nessa cidade. Eu vou ser o cara que mais ganha dinheiro nessa cidade. Eu vou ser o cara com o maior network dessa cidade. E eu vou, sei lá, deixa eu pensar numa outra besteira aí. E eu vou ajudar o maior número de pessoas nessa cidade. Pronto. E aí em 3 meses eu me mato. Beleza. Cara, tu vai desistir no meio do caminho. E eu até comentei com esse meu amigo, cara. E aí eu tava numa época bem difícil depois. E aí surgiu uma oportunidade de me ocupar, porque a minha única meta era me ocupar, porque quando eu não me ocupava eu pensava besteira. Que eu comecei a cortar cabelo numa ONG. Nem era uma ONG, né? Era uma instituição, era pior, era uma instituição de mendigos lá, que eles tomavam banho e tomavam café pra ir pra semana. E daí a gente cortava o cabelo dos caras, porque os caras queriam procurar emprego muitas vezes. Então a gente ia lá e cortava cabelo. Cara, a gente nem sabia cortar cabelo, dane-se. Mas o mendigo, ele não quer cortar cabelo. O mendigo, ele quer que alguém dê atenção pra ele. E aí quando eu chegava lá, me achando, né, o coitado. Porque a minha vida acabou, porque... Só que esse detalhe, eu deitei numa caminha quentinha, eu tomei um Nescauzinho com bolacha, eu tava com uma roupinha limpinha, eu fui de carro, chegava o mendigo lá e sentava e ele me dizia, Marrone, ontem, cara, eu consegui dormir, ninguém me chutou. Como ninguém me chutou? Ele, porque tem gente que passa e me chuta. Eu disse, cara... Ele disse, eu tomei um cafezinho quentinho agora, você tá cortando meu cabelo. Eu disse, meu Deus, cara. E eu lá, porque eu sou um coitado, porque eu quero me matar. E o mendigo me agradecendo. Então é sobre isso, é sobre sincronizar a mente. Então se você tá no buraco, ou você conhece alguém que tá no buraco, indica esse vídeo pra essa pessoa. E explica pra ela se você puder. Não é indicar e, cara, mano, olha aí. Cara, não é assim. Explica pra ela, cara, olha só, esse magrão passou por uma situação parecida com a tua. Acho que pode ser interessante tu dar uma olhada. Esse conceito de sincronizar a mente faz sentido, tá? Pensa nisso com carinho, que com certeza vai te ajudar, tá bom? Grande abraço, trocar uma ideia já sabe, me chama no Instagram, Rodrigo Marrone Online, tá bom? Valeu e até logo. Fui!